Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês em tempo real alguns pequenos detalhes relacionados ao design de uma coroa provisória para um dente pré-molar. Paciente em fase inicial de tratamento, aqui eu já estou com a margem delimitada, eixo de inserção do preparo definido automaticamente pelo software, onde a gente não vê áreas de interferência, análise do preparo. Eu tenho distância para o antagonista ok, pelo material restaurador que eu defini no parâmetro 1 milímetro, então tem essa distância. Corte inferior, praticamente nenhuma área de retenção, a não ser um leve ponto aqui nessa região que não vai interferir com o resultado final da minha fresagem. Margem do preparo ok, superfície também sem áreas de aviso. Então, quando eu clico, vou para a fase de design, o software vai fazer um cálculo automático do design. Eu quero mostrar para vocês, em tempo real, como com poucas ferramentas a gente consegue um design aqui bem interessante. Então, primeiro ponto, o software já vai para a fase de editar restauração. Eu volto à fase, à tela de parâmetros, para conferir os parâmetros que foram pré-definidos. Vou manter esses mesmos parâmetros. Morfologia, eu quero manter como biogenérico. Aqui tem um ponto importante. Vocês observaram que no cálculo do meu design eu não tive uma proposta muito interessante. Então eu volto na fase de posicionamento e vou fazer uma edição de posição e de escalonamento do meu dente para que eu tenha uma tentativa de uma proposta inicial melhorada. Aqui tem um ponto importante. Oclusão complicada, como eu falei, paciente em fase inicial de tratamento ainda, mas quanto mais cuidado eu tenho no meu preparo e quanto mais cuidado eu tenho na fase de posicionamento e escalonamento, melhor tende a ser a minha proposta inicial. Aqui tem um aspecto interessante. Se eu mantiver marcado aqui na fase de posicionamento com uma adoção restrita, o software vai adotar essa posição, porém restringir aos parâmetros que eu defini. Então aqui eu quero que o software mantenha o máximo de fidelidade a esse posicionamento, eu vou desmarcar a adoção restrita. Quando eu tenho o cálculo da minha proposta, vamos ver o resultado que nós vamos obter, já tem um resultado um pouco mais interessante. Porém, certamente, com problema relacionado aos contatos da restauração, que o software não adequou aos parâmetros. Porém, o que eu vou fazer para melhorar essa proposta? Com poucas ferramentas de edição de design, eu vou conseguir um resultado melhorado. A primeira delas, variação do biogenérico. Eu vou variar essa anatomia, buscando uma anatomia que seja mais condizente com o caso em questão. Então aqui eu vou percorrendo os cortes. Aqui uma anatomia melhor definida. Observando posição de mesa oclusal, direcionamento de sulco. Aqui número 46. E o software manteve ou levou para essa proposta. Quando eu ajusto a ferramenta de variação do biogenérico, eu vou conferir os contatos da restauração, que continuam ainda em vermelho. Então, qual que é meu próximo passo? Eu vou fazer o ajuste automático de oclusão. Quando eu clico em oclusal, ele vai restringir aos parâmetros pré-definidos. Aqui eu tenho um problema. Pela oclusão, ele acabou complicando aqui a minha anatomia na cúspide vestibular. Então, vou desfazer e vou fazer essa correção de forma manual, para preservar ao máximo essa anatomia. Então, a gente entender as ferramentas do software é extremamente importante, porque eu quero ter o design o mais facilitado possível, porém, cada caso pode exigir algum tipo de adequação. Sempre que possível, gosto de trabalhar com ajuste automático, porém, quando não é possível, a gente vem com as ferramentas de ajuste
manual. Então, usei a ferramenta de forma circular. Aqui eu vou reduzir usando a ferramenta de forma remover, de uma maneira que eu tente pelo menos preservar ao máximo a altura da minha cúspide, porém sem interferência com a oclusão. Aqui eu vou suavizar um pouco essa região para que eu não tenha uma área, né, de pouca espessura. Ok. Eu venho para a minha ferramenta de ajuste de contato proximal. Aqui eu vou tentar a ferramenta automática mais uma vez, então eu venho ajustar contatos. Primeiramente distal, manteve em verde, apenas venho com a ferramenta de suavizar para remover alguma irregularidade. Ok. E aqui vou ajustar o contato na mesial. O software faz ali um melhor preenchimento daquela região em busca de um contato que foi com a intensidade definida nos meus parâmetros. Então, basicamente, eu usei a ferramenta de variação do biogenérico, ferramenta de ajuste de contatos, ferramenta de ajuste de forma anatômica e ferramenta forma, remover e suavizar. Então, de uma maneira bem previsível, a gente consegue entregar um design para confecção aqui de uma restauração provisória. Lembrando sempre de conferir, antes da fresagem, espessura mínima requerida pelo material. Então aqui ainda eu completo com a ferramenta adicionar, tanto na face vestibular quanto na palatina, para que eu não tenha uma restauração com a espessura aquém da requerida pelo material que foi definido na fase de administração. Aqui ainda posso melhorar o direcionamento do sulco, utilizando ferramenta de forma circular, 4 direções. E eu jogo esse sulco ali para a sua posição e o seu alinhamento correto. E aí, a gente, acredito que agora sim, estejamos muito próximos do resultado de design. Ainda vou suavizar essa região para que eu tenha uma característica mais interessante de desenho para a minha provisória. Por fim, a gente vai para a tela de fabricação para definir como esse trabalho será fresado. Se ele será feito no modo padrão ou modo faceta. E quando a gente observa, para a gente fazer essa definição, aqui a gente ainda tem um ponto que está abaixo da espessura mínima. É interessante a gente voltar e adicionar um pouco de material. Ok. Aqui ainda podemos suavizar um pouco mais para criar um perfil de um contato proximal não tão justo com o dente vizinho, que é giro vertido. E a mensagem que fica é que quanto mais complexa a oclusão, quanto mais complexo o posicionamento do dente vizinho, mais cuidado você precisa ter no seu design. Lembrando que o domínio das ferramentas do software vai realmente facilitar a sua vida. O que eu pretendo, nesse caso, sempre eu busco a fresagem no modo faceta, que é onde eu tenho a superfície interna totalmente reproduzida pela minha broca. Porém, eu preciso conferir se eu não tenho nenhuma interferência com a área do meu preparo. E aqui eu observo esse ponto que não pode ter. O que eu faço nessa situação? Volto à tela de parâmetros, aumento o espaçador. Aqui é um limite máximo de 150 micrômetros, para que eu observe lá na fase de fabricação se realmente eu conseguir eliminar essa área de interferência. Agora sim, eu tenho uma superfície praticamente livre, porém ainda preciso aumentar um pontinho ali, vamos passar para 130
Ok. Quando eu aumento o espaçador, obviamente, eu diminuo essa distância externa. Então, preciso aqui voltar e conferir, adicionando, né, porque eu roubei um espaço da espessura da minha restauração, aumentando o espaçador. Eu volto, confiro a minha espessura mínima requerida pelo material, volto à tela de fabricação e mais uma vez confiro a fresagem no modo faceta. Agora sim, totalmente liberado. Eu tenho a superfície interna do meu preparo totalmente reproduzida, ainda uma pequena área, né, para a gente ser bem criterioso. Fazer um pequeno acréscimo ainda aqui para não trabalhar nada abaixo da espessura mínima requerida. Eu confiro a superfície interna, nenhuma interferência com o interior do preparo, e por sombreamento eu ainda consigo, né, visualizar que o meu preparo aqui sim está adequado para que eu tenha uma fresagem, né, que reproduz da melhor maneira as características internas, né, dentro da minha restauração, de acordo com o que foi preparado no dente.